Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Dennis Garage, e no episódio de hoje eu vou mostrar detalhes do carro e começar a desmontagem na parte da frente. E desde já pessoal, destrua o botão de like para dar aquela força para o canal continuar crescendo e para que algum dia eu consiga trazer todos os carros que vocês estão me sugerindo, tá bom? Tem gente pedindo Mercedes AMG, BMW M3, M4, M5, Rolls Royce, o pessoal está me sugerindo. Então eu quero muito comprar esses carros pessoal, mas eu preciso da sua ajuda. Então destrua o botão de like e sem mais delongas vamos direto para o trabalho. Então galera, começando aqui pela frente. Esse carro tem um motor Hemi 5.7 V8. Esse motor também é utilizado em muitas caminhonetes grandes, com acerto um pouquinho diferente, mas é um motor bem potente, com bastante torque, para conseguir dar conta de caminhonetes inclusive. Olhando o dano aqui na frente, pessoal, parece que essa parte aqui de cima é a que mais estragou. Eu dei uma olhadinha aqui embaixo, pessoal, a parte da estrutura mesmo, dos rails aqui, não estragou nada. Eu até estou esperançoso que de repente o radiador não esteja furado, mas aí a gente só vai conseguir ter certeza quando desmontar. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. E quando a gente olha as peças que precisam ser substituídas aqui, né? É um pouco cedo para dizer ainda, mas com certeza o capô, o para-choque, esse farol aqui eu acho que está legal. Aquele farol eu acho que vou ter que colocar um novo. Mas o que mais estragou mesmo essa parte aqui de cima e todos os suportes, eu acho também a LED aqui do capô. Mas o restante eu acredito que dê para recuperar bastante coisa ainda. Em relação a esse paralama, eu vou ter que ver se vale a pena recuperar. Geralmente, paralama é uma peça bem barata, custa uns menos de $100 ou $100. Então não teria muita razão para tentar recuperar ele, eu acredito. Olhando a lateral aqui, essa porta ela tinha um risco aqui. E eu não sei se não vou ter que acabar pintando toda essa lateral. Tem mais um outro risco aqui. Tem mais dois zinguezinhos aqui. Então eu acho que vai ser mais fácil pintar toda essa lateral aqui também. E agora, dando uma olhada no interior do carro. Tá tudo funcionando, pessoal, tá preocupado. Agora a janela já baixa, como deveria. Vocês podem ver também que é um interior bem parecido com o do Mustang, tá bem sujo no NP ainda. Em termos de qualidade, eu até acho que o Mustang deve ter um pouquinho mais de qualidade que esse carro aqui. Os estofados, eles são de tecido, mas eles são de super alta qualidade, também dá para perceber que eles são bem bons. Por sorte, pessoal, acho que a pessoa tomava um pouquinho de conta do interior. A maior diferença aqui do interior, se a gente for pensar, é que esse carro aqui eu vou ter que trocar o painel, porque como estourou esse airbag aqui, não tem como substituir essa parte aqui em cima rasga e não tem o que fazer, tem que trocar o painel todo. Então essa é uma peça bem cara, que nós vamos ter que trocar também durante o curso do projeto. Mas olhando o interior aqui, ele tá ok. Eu não gosto muito desse tipo de botão aqui, é uma coisa que parece ser bem barata. Eu acho bem mais bonito do Mustang, que tem os togglezinhos de alumínio. Essa telinha pequena aqui também eu não curto muito. Mas esse painelzão aqui, pessoal, só dê uma olhada. Que bacana. Aí, ó. Ele é uma mistura de retrô com moderno, que eu acho bem bacana, bem legal mesmo. Enfim. Mas se vocês olharem esse motor aqui, pessoal, o máximo dele ele entra na faixa vermelha em 5.500 RPM. Quando você compara com o Mustang, que é 7.500, isso é uma diferença absurda, né? Então, o motor do Mustang realmente é muito bem acertado. Mas pro interior acho que é mais ou menos isso, pessoal. Só tem dois airbags que estouraram. E se vocês lembrarem, o Mustang eu tinha 4 ao todo, isso ia custar bem mais caro. Mas em compensação aqui eu tenho 2 cintos de segurança para consertar e no Mustang eu só tinha um, o que dá uma diferença de custo bem considerável para consertar os cintos de segurança. Mas para o interior acho que era isso. Dando uma olhada no porta-malas agora, tem um botãozinho escondido aqui para abrir ele. Vocês podem ver, a parte estrutural do carro está intacta, pessoal, não tem nada, mas é a parte de funilaria, de pintura e de detalhes mesmo. Aqui eu deixei aberto porque como eu lavei aqui, eu lavei essas partes ao redor, aqui entrou um pouquinho de água, então quero que evapore. A bateria fica aqui atrás. A bateria está recuperada já, pessoal, não vai ter problema, não vou precisar substituir, acredito eu. E, enfim, o Sterp parece que não rodou, não sei, de repente rodou uma vez, não sei. Mas é um porta-malas bem grande, se você for considerar que é um carro que não tem um propósito assim tão família, né? Pano velho lá, que limpar esse carro por dentro urgentemente. Essas rodas, pessoal, são um aro 20.
bem bacana também. Os pneus, acho que eles estão meio no osso, vou ter que de repente colocar uns pneus mais legaisinhos aí. Essa fechadura aqui também tem que trocar, acho que alguma coisa bateu aqui, acabou quebrando. E agora, bora colocar o carro na rampa e começar a desmontagem, bora lá. Então, galera, começa esse projeto com o pé direito com as minhas duas ajudantes aqui. Cuidado pra não se machucar, não, mano. Bora lá. Então, galera, dando uma olhada aqui na frente do carro, como vocês podem ver, tem fitas aqui. Eu acho que esse dano aqui não foi dessa pancada aqui. Eu acho que já levou uma encostadinha esse outro carro aqui, acho que pode ter sido até de estacionamento, mas vocês podem ver que tem marca aqui de ter sido batido. E eu não acredito que tenha sido dessa colisão aqui, mas é um dano menor. A única coisa foi que o serviço ficou bem mal feito, né? Eles acabaram pintando algumas partes do carro aqui embaixo. O porta-barro aqui embaixo está pintado. Então esse canto aqui, ele levou um encostãozinho já. E o serviço não foi muito bem feito quando eles consertaram. Mas tudo bem, até porque a gente vai trocar toda essa parte aí, então não vai ter problema nenhum. Vai ficar 100% também. Esse lado aqui que é onde danificou mais. Essa parte aqui acabou tomando todo o impacto. E acabou levando o radiador para trás. Mas eu estou esperançoso, pessoal, que não tenha furado o radiador, na verdade. Não sei se furou, mas eu acho que não. E, enfim, só tem jeito de escolher. Vamos continuar a desmontagem, né? Bora lá.
Então, galera, com muita felicidade que eu comunico que o dano do Challenger é menor do que o do Mustang. Não tem dano na suspensão, não tem dano de frame. Se você só somar esses dois fatores aí, eu acabei gastando $2.400 no Mustangão. É claro que eu possivelmente vou gastar bem mais na lata desse carro aqui, que está bem mais judiado do que o do Mustang. Mas de uma forma geral, acho que vai compensar ainda. Olhando aqui, pessoal, eu estava com esperança de salvar o radiador. Infelizmente ele está torto, não vai ter como salvar. A ventoinha aqui também quebrou e a caixa de ar também quebrou. E essa parte aqui, pessoal, foi a que realmente absorveu boa parte do impacto, ou a maior parte do impacto. Ela é uma peça de fibra com reforço de metal no meio. Infelizmente os sensores do airbag eles vão fixados aqui atrás, e quando eles sentiram a peça deformando, eles acabaram estourando os airbags, mas o dano é bem pequeno se for comparar. Essa peça aqui não é tão forte assim, ela só torceu e nem chegou a danificar nada muito seriamente. Então eu vou ter que comprar essa peça nova aqui, o radiador, a ventoinha, isso tem que ser feito logo, daí eu consigo já dirigir o carro. E o condensador aqui, ele tá um pouquinho torto, mas eu tenho 90% de certeza que não vai ter problema nenhum, ele ainda está segurando carga. E aí depois, claro, tem que comprar as peças de lata aqui e depois eu partir para funilaria. Mas eu estou feliz, pessoal, que realmente não tem problema de estrutura. Isso é a parte que é mais cara, mais chata, que não tem como fazer em casa, não tem escapatória, tem que ter uma frame machine para conseguir fazer. Eu quero tirar esse para-choque, esse paralama aqui ainda hoje, e depois eu acho que é isso por hoje à noite, pessoal. Amanhã de manhã eu tenho que trabalhar, então já vamos guardar o carro e vamos encerrar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos tirar o paralama. Então, galera, tem uma novidade no canal. No final de cada um dos episódios eu vou divulgar o quanto que eu gastei naquele episódio no conceito do Mustang. Aí vocês conseguem manter a conta de vocês aí, o quanto que está custando o projeto, se está valendo a pena e se não está valendo a pena, tá bom? Então, começando nesse projeto aqui, até então eu gastei $67 com o trailer e mais $35 de gasolina. Então, esse foi o custo total. Tem um custo que eu só vou divulgar no final da série, tá, pessoal? Que é quanto que eu paguei o carro no leilão. Mas durante o processo também, pessoal, eu vou mostrar para vocês aonde que eu compro as peças. Tem muita gente que me manda mensagem, que é curioso de onde comprar peças aqui nos Estados Unidos, que de repente consiga mandar para o Brasil. Então eu vou começar a divulgar também onde eu compro as peças online, e vocês vão poder também saber de todos os detalhes de quanto e onde eu comprei as peças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Pessoal, por favor, destrua o botão de like para dar aquela força para o canal continuar crescendo. O meu canal não monetiza ainda, ele é um canal bem pequeno ainda. Então é bem complicado, eu gasto muitas horas. Ontem eu virei a noite toda editando vídeos para conseguir disponibilizar para vocês. Então, por favor, deixem um botão de like, compartilhem com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E dessa forma, pessoal, eu tenho certeza que a qualidade vai melhorar e eu vou poder comprar os carros que vocês estão me sugerindo também, tá? Tem muita coisa legal para mostrar ainda, mas não tem tempo e não tem grana para fazer tudo. Então, me ajudem curtindo e compartilhando o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acione as notificações. Um forte abraço e a gente se vê no próximo domingo.